o que rege o Ocidente é o cristianismo. E o cristianismo fala sobre uma vida única. Na Índia, não. Na Índia, eles acreditam em reencarnação. E não sobre um aspecto místico, religioso, mas sim filosófico. Isso dá uma condição à vida muito bonita, uma condição muito relaxada do indivíduo diante da vida. Parece que aqui a gente tem que correr o tempo todo, né, para atingir metas. Porque essa vida é uma só. Então, se eu não alcançar agora a minha suposta felicidade, eu nunca mais terei possibilidade de ter isso de volta. Então, eu acho que, em grande parte, esse conceito que a gente tem aqui no Ocidente, né, de correr o tempo todo, atrás de objetivos, pagar conta, metas, resolver problemas, isso retira da pessoa a capacidade do deleite. Até mesmo quando as pessoas que têm muitas posses vão viajar, né, para lugares legais, a gente vê aí no Instagram tantas cidades e países bonitos, parece que a pessoa ainda assim não sossega. Com toda certeza, a falta desse conceito de eternidade, de infinitude, ou seja, esse conceito de ilimitação, que o cristianismo coloca aqui no Ocidente, especialmente, né, sobre essa égide de uma só vida, na Índia a gente vê de outra forma. É um povo muito mais relaxado, é um povo que cultiva as pausas. E nesse culto às pausas existe o deleite, né? Existe a possibilidade do indivíduo experimentar o milagre com muito mais facilidade, porque existe uma atitude mais simples e ingênua diante da vida. Vejam bem, eu só estou analisando essa questão de andar mais devagar. Outros conceitos poderiam ser levados em conta, mas eu acho que existe uma diferença muito grande entre o viver do ocidental e o viver do oriental, especialmente do povo indiano, budista, né? No Butão, alguns reinos, alguns países no Oriente. Quando a pessoa perde essa possibilidade de parar, que é o que nós fazemos todos os dias meditando, eu acho que o indivíduo rouba de si mesmo a própria magia da vida, que só pode ser experimentada quando você se aquieta. Que tipo de sentimento refinado, né, a gente consegue experimentar se a gente está sempre na ansiedade, sempre correndo? Que tipo de amor, amizade, compaixão, que tipo de felicidade a gente consegue experimentar se a gente não mergulha nisso? Se a gente está sempre correndo, com objetivos lá na frente, que em verdade não são alcançados, né? Porque você deixa de viver o presente para projetar uma felicidade no futuro. O presente sempre funciona como uma catapulta, como uma alavanca para que a felicidade seja desfrutada no futuro. Mas quando chega o futuro, na verdade é outro presente que vai funcionar como alavanca para um outro futuro. Então o cara nunca goza. Ele parece que vive uma ansiedade que não termina nunca, porque ele quer curtir até o talo, ele quer curtir até o fim. E nessa de curtir até o fim, ele não goza. Porque o gozo só pode ser experimentado quando você... Eu vou brincar aqui, né? Quando a gente chuta o pau da barraca. Não me levem a mal, eu não sou uma pessoa irresponsável, não.
Vocês me conhecem, né? Sabem que eu tenho 3 filhos, tenho uma academia, que isso é alugado, meu apartamento é alugado. Eu não sou um cara de posses. Tenho o suficiente, mas não sou uma pessoa de posses. Então eu acho que esse conceito da reencarnação tem um significado muito bonito filosoficamente, né? Para a estrada da vida, porque nos dá essa habilidade de parar e observar num mirante uma bela paisagem. É como se fosse um tablado aonde a peça da vida se desenrola. Eu acho que o cara está tão preso à peça que ele não percebe que aquilo é uma encenação, o que não tira o mérito da peça, porém não prende o indivíduo numa realidade que está sendo representada, mas que não é real. Então isso nós vamos encontrar na Índia dentro de 3 semanas de uma forma muito bonita, de uma forma muito enriquecedora. Essa ideia da pressa que a gente, que nós somos educados aqui no Ocidente, e mais uma vez muito em função da religião que domina essa parte do mundo, no Oriente nos dá abertura, nos tirando dessa loucura, dessa correria, dessa rapidez que no fundo não nos deixa desfrutar coisa alguma. É como se a gente, na velocidade, como se nós curtíssemos só uma parte da coisa, porque não há possibilidade de mergulhar na coisa. Relaxado você não está, e você precisa desse valor de eternidade para poder relaxar e desfrutar das coisas. A morte vem em breve, né? Então você corre, é esforço. A paz é perdida, mas não importa. O cara não está desfrutando, ele não está vivendo, mas não importa. Gente, o deleite só é possível quando a pessoa tem tempo suficiente para gastar. Eu repito, tempo é uma coisa que vale ouro, porque é dentro dele que a vida acontece. O conceito de reencarnação, não. Ele tem uma beleza, porque não importa, na verdade, se é verdadeiro ou não, mas permite que o cara relaxe e goze as coisas da vida, aquilo que importa de verdade. Vocês sabem o que importa, vocês são maduros o suficiente. Não é uma questão metafísica, Se reencarna ou não, isso aqui agora é irrelevante, mas dá um fundo de cena maravilhoso. Agora vamos avaliar a coisa de outra forma. Suponhamos que a pessoa realmente reencarne, numa suposição. E Maharishi deu aulas belíssimas sobre isso. Ele dizia que quando as pessoas corretas, que não foram capazes de atingir a consciência cósmica, abandonam o corpo, ou seja, morrem, elas entram em planos cuja vida é maravilhosa. Lá a vida é muito mais longa, segundo Maharishi, e muito mais feliz, pois esses planos elevados de consciência, o ser é experimentado com muito mais facilidade. No que tange ao oposto, a pessoa que é a má, é a outra ponta da escala, onde a pureza no coração da pessoa é mínima. A vida dela é infinitamente curta. O nível de pureza determina, segundo Maharishi, a duração da vida em cada plano ou em cada grau de felicidade. Existem muitos textos indianos que falam que nós desfrutamos diferentes
níveis, né, de existência em toda a criação. Esses diferentes planos de vida, eles são adquiridos, são experimentados de acordo com o princípio da ação correta. O grau de retidão de conduta da pessoa nesse mundo, ele é o critério para determinar em qual plano elevado desses a pessoa vai viver, né, depois da vida na Terra. Existem mundos de pessoas virtuosas, de mais amor, de mais felicidade, onde as pessoas desfrutam de muita harmonia, liberdade, muito mais liberdade do que nós desfrutamos na Terra. A pessoa não precisa se engajar na prática do yoga. Para isso, a pessoa precisa reencarnar, né? E dizia Maharishi que quando a pessoa reencarna, né, imaginando que ela meditou ao longo da sua vida, mas não atingiu a meta, ela reencarna na casa de pessoas puras e pessoas ilustres, né? Ilustres espiritualmente, que permitem que a criança desfrute de uma atmosfera apropriada para continuar no seu caminho espiritual. E aí a prática espiritual é retomada e a pessoa atinge a meta. Vocês têm noção, né, do mérito que foi nascer na família de vocês? Né? Como pai e mãe devem ser honrados, né? Como os amigos que realmente nos ajudaram a andar para frente devem ser honrados. Né? Ou mesmo as pessoas que nos prejudicaram, né? A importância delas serem perdoadas, de boa. Não sou nenhum santo, não. Porque se você desencarna e vai com esse enlace para o outro mundo, isso te prende nesse. Então eu acho que a gente deve honrar pai e mãe, sabe? Por outro lado, a gente deve tentar resolver as nossas pendências antes de nós abandonarmos o corpo, para nós termos menos, a palavra é essa, karma, menos ações para serem resgatadas. Agora, o fato é que o conceito de reencarnação nos dá liberdade, muito mais liberdade do que o conceito de uma vida única, o que parece uma corrida de 100 metros rasos, né? Na direção de uma taça, na direção de um troféu. É interessante isso, sobre o ponto de vista filosófico. Correr ou não? A felicidade na corrida ou a felicidade no descanso? Obviamente que existe aí um meio termo. Mas eu acho que o ocidental se esqueceu do descanso. Ele acha que só vale a corrida. Bom, tenha uma boa noite. Eu tenho que correr para o meu trabalho. Mas é 2 quarteirões de distância. Grande beijo. Mantenham a regularidade. Jai Gurudev.